Amém? Então toda a concentração, estamos aqui falando sobre um menino se nos nasceu, um filho se nos deu. A pergunta é, você tem visto? Você tem visto? Um menino se nos nasceu, você está vendo? Você vê? Você enxerga? Aí eu estou pegando as partes negativas e positivas de ver ou não ver. Um menino se nos nasceu, você viu? Você tem visto? Ou é só agora nesse clima natalino? Mas você sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Nem foi no ano zero. Porque o calendário está errado. Tem uma margem de erro de 6 anos, 4 anos para mais. 6 anos antes. Pode ser que Cristo, ou melhor, Cristo não. Jesus nasceu uns 4 a 6 anos antes dele nascer. Então nem está certo. Sabemos que foi em dezembro? Não sabemos que foi em dezembro. Isto é tudo conveniência. Mas nós, simbolicamente, isso é bom, isso é pedagógico, não faz mal. A gente escolheu um dia para comemorar. Não tem mal nenhum em comemorar. Por que eu falo isso? Porque existem umas tendências aí religiosas que é contra a gente comemorar o dia 25. Não é só um ato profético, só, meu irmão. É só isso. Agora, para mim, Natal é todo dia. Natal é todo dia. Porque ele nasce todo dia de mim um pouquinho mais. Todo dia ele nasce em mim um pouquinho mais. Tá bom? Então estamos falando sobre isso. Um menino se nos nasceu, um filho se nos deu. Você viu? Está vendo? Tem visto ou parou de ver? Eu estou em João capítulo 1, depois vou para Lucas hoje capítulo 2. João capítulo 1, nosso ponto de partida. Vai lá, João capítulo 1. Um menino se nos nasceu. Você viu? Está vendo? Você está percebendo? Percebeu? Está percebendo? E eu tenho dito para vocês que somente os espirituais veem. Diga isso, só os espirituais veem. Os espirituais ativos, não os espirituais passivos. O que são os espirituais passivos? Aqueles que já nasceram do Espírito e ignoram isso. Eu não tenho dúvida que aqui, pelo que eu estou vendo aqui, todos vocês nasceram do Espírito já. Mas eu tenho dúvida se todo mundo está vendo espiritualmente. Tenho dúvida. Eu sei, posso garantir assim, eu não vou falar 100%, mas dá para ter assim uma bela garantia de uns 90 e pouco por cento, que a grande maioria aqui já nasceram espiritualmente. Mas tenho muito menos certeza de que todos estão vendo espiritualmente. Por isso se faz necessário uma pregação como essa. Um menino se nos nasceu, um filho se nos deu. Estamos vendo? Estamos percebendo? Porque os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Está escrito, os que são de Deus, não ouve o Clóvis, não ouve a Lúcia, não ouve o Alex. Os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. E o que é de Deus em você? A sua alma? Não. O seu corpo? Não. Embora tudo é de Deus, mas não especificamente. É o seu espírito que veio de Deus. Olha o que João diz. Olha o que João diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da carne, não nasceram da vontade do teu pai. O que é isso então? Diga eu, espírito. Você, espírito, não nasceu do seu pai, você, alma, nasceu do seu pai. Por isso que você se parece tanto com ele. Pode gritar o que você quiser, você parece com seu pai, cara. E sabe, se você quer se conhecer, olha para o teu pai. O que é que você odeia? Não vê o que você gosta, veja o que você odeia no seu pai. Vê lá o que é que você odeia no seu pai. Quando eu digo pai, é pai e mãe, viu? Não está fora não, viu, Landinha? É pai e mãe, viu? O que você odeia? Odiar assim, é que você não gosta, vai, não odiar. O que você não gosta, que você não tem gosto. O que você não gosta do seu pai? Você é igual. Está tristinho? Não estou nem aí. Você é igual. O que é que você não gosta no seu pai, na sua mãe? Ah, tem. Você é igual. Na alma. Agora, glória a Deus, meu Deus do céu. Eu sou espírito. O menino se nos nasceu, um filho se nos deu. Você está vendo? Você
conhece? Tem se relacionado com Cristo Jesus? Vamos para o texto? Vamos começar com João. O João demorou 30 anos, né? 30 anos para ver. Mas não deixou de obedecer. Vamos lá. Capítulo 1 do Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo de número 31. Diz assim: eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que Jesus, o Cristo, fosse manifestado ao mundo, eu vim. 32. E João testemunhou isso, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu sobre ele e pousar sobre ele. 33. Eu não o conhecia. Como é que João não o conhecia? Carnalmente ele conhecia, materialmente ele conhecia. Como é que ele não conhecia ainda? No Espírito. Será que porque o João era pecador? Não, é porque não se manifestou ainda a revelação. Não era revelado ainda que aquele homem era o Cristo. Aquele homem que estava ali era o primo de João, o filho de Maria, o filho de José, é o que estava ali. João não o conhecia de uma forma revelada. João não ouvia. Porque João estava morto? Não, porque não era hora de revelar ainda. Agora o João estava em desobediência, irmãos? Me diga sim ou não. O João estava em desobediência? Desobediência estava? Não, ele não estava, ele não sabia a hora, ele sabia que Deus mandou, então ele estava em obediência. Diga para mim o seguinte, fala para mim aí: aqueles que obedecem, veem; aqueles que obedecem, enxergará. Eu não sei quando mais vai enxergar. Se você obedece às coisas de Deus, você verá as coisas de Deus. Diga amém, diga glória a Deus. Diga obrigado, Senhor. Amém, irmãos. Aquele que obedece vê, quem não obedece não vê. Ah, eu não estou sentindo mais nada porque você é carnal. Ah, eu não me arrepio mais porque você é carnal. Ah, eu não sinto mais, é carnal. Porque se você obedecer, você verá também. O João estava em obediência. Agora veja, será que Deus vai falar assim com você? Presta atenção. Será que Deus vai falar assim: ô João, você me obedece que no dia X do ano Y, na hora Z, eu vou me manifestar. É assim que Deus faz? É assim que Ele faz? Não, porque é lógico que você vai obedecer uma hora antes, ué. É lógico. Aí quando falta uma hora, você vai lá e obedece. Ele não fala quando a hora, porque Ele quer obediência. Obediência é uma constância do Filho de Deus. Obediência é uma constante do Filho de Deus. O João era obediente, ele não sabia a hora, ele não sabia o dia, ele não sabia o ano. Ele tinha um primo abençoado, um primo de Deus, mas ele não sabia que aquele homem seria o Cristo, ele não sabia. Amém? Para o João, Jesus foi revelado como Cristo depois de 30 anos de nascido. Mas o caso que nós vamos ver aqui agora é um pouco mais demorado. Então João, assim que nasceu, obedecia. Diga obedecia. Outra vez, diga obedecer. É uma constante. Obedeça e você vai ver. Diga para o seu vizinho: obedeça e você verá. Diga: Deus garante. Diga: não é o pastor não. Diga: Deus garante. Obedeça, você verá. O Adão desobedeceu, ou não? Sim, né? Ficou cego. Você se lembra do texto? Lembra do texto? Na hora que o Adão e a Eva desobedeceram, o que o texto fala? Escuta aqui, presta atenção, revelação. A hora que eles comeram do fruto, o texto fala assim: e abriu-se os olhos de ambos, e perceberam que estava nu. Eu te pergunto, abriu ou fechou? Porque até então eles eram nus, peladões no mundo, e nada viam. Olha que maravilha, porque eu não tenho coragem de ficar peladão na sua frente. Dá uma vergonha do caramba, fala a verdade. Mas o texto fala assim: e abriu-se os olhos de ambos. Abriu ou fechou, meu irmão? Carnalmente, limitadamente, abriu.
veio, mas espiritualmente se fechou, e eles não viram mais a Deus. E sabe o que Deus fez, gente? O texto fala assim, que Deus colocou espadas flamejantes no Éden, para que ninguém entrasse mais no Éden. Que tristeza, que tristeza. Obediente vê, desobediente morre. Não é morrer biologicamente, muito embora isso acontecerá no dia certo, mas o desobediente morre espiritualmente. Por isso o apóstolo Paulo fala assim, por isso há entre vós muitos mortos, muitos doentes, e não poucos os que dormem. Isso é Coríntios capítulo 11, está me ouvindo, irmão? Está me ouvindo mesmo? Por isso há entre vós muitos mortos, muitos doentes, e não poucos os que dormem. Quem são estes? Os desobedientes. João obedecia, por isso ele viu o Espírito descer sobre Jesus e pousar sobre ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você vê, você pode tomar posse. A pastorada, a gente fica brigando aí, falando aí, toma posse da bênção, toma posse da bênção, toma posse do carro, toma posse da casa. Eu não creio nessa balela. Eu creio que existe uma fonte. Eu tomo posse da salvação. Diga salvação. A salvação é um pacote. Não é uma coisa, é um pacote. A palavra salvação é sozo no grego, que quer dizer bem-estar total. Então o cara fica tomando posse de bênção específica. Me dá uma xícara, a xícara é minha. É nada. O carro é meu. Mas não toma posse da fonte. Diga para o seu vizinho, toma posse da fonte. Cristo Jesus. Se você tomar posse da fonte, pode ter certeza, você verá. O João fala assim, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me deu a ordem, Deus que me deu a ordem para batizar, que me deu a ordem para fazer, disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém. Por isso João viu, só que João viu 30 anos depois, né? Vai agora para Lucas, capítulo 2, versículo 25. Aqui não é Jesus com 30, aqui é Jesus com meses. Diga meses. Aqui é Jesus com alguns dias de nascido. Diga meses, dias. Lá em João é Jesus com 30 anos, é revelado para João quem é o Cristo, mas aqui é menino. Agora o homem que vai ver, veja comigo, o homem que vai ver agora. Verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo, diga justo. Diga piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre o que, gente? Sobre ele. Ele enxerga ou não enxerga? Ele enxerga ou não enxerga? Ele vê ou não vê? Ele está vivo ou está morto? Vivíssimo. Por que está vivo? Porque o Espírito pousa sobre ele, então ele está vivo espiritualmente. Tudo bem até aqui? Olha só, ele era justo, sim ou não? Justíssimo. Ele era piedoso? Sim ou não? Piedosíssimo. E esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. 26, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte, ele não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor. Aleluias! Oh, glória a Deus, irmãos! Você está vendo ou não está vendo? Porque o que me dá força é vê-lo todo dia, meu irmão. Você pode vê-lo ao abrir as Escrituras, ao se abrir para as Escrituras,
Ao dobrar o seu joelho, você pode vê-lo, meu Pai do céu. Não é ver com a bolota dos teus olhos, não. Não é ouvir com a película do teu ouvido, não, irmão. Não é senti-lo com as palmas das suas mãos, é vê-lo com o teu espírito, que é mais importante. Esse homem, ele era piedoso, ele era temente, ele era justo, ou seja, ele era um obediente. Ele era um obediente, e o Espírito disse para ele: você, Simeão, você não morrerá sem ver o Cristo de Deus. Ah, irmãos, eu sinto tanto. Tem pessoas que frequentam a igreja, talvez não tenha aqui, tomara que não tenha, que vai morrer sem ver Cristo, porque não tem sede dele, não tem fome dele. Antes do irmão Alex vir para cá, ele passa pela minha casa, a gente vem junto. Aí ele estava falando para mim assim: pastor, no momento de inspiração dele, ele falou assim: pastor, a palavra expulsa as pessoas, a palavra de Deus expulsa as pessoas, expulsa mesmo. A palavra de Deus expulsa as pessoas. Sabe quais pessoas? Aquelas pessoas que estão mortas, elas se incomodam de forma estranha. Elas não têm prazer, mas não têm fome e sede. Você não vai morrer, Simeão, disse o Espírito para ele, você não vai passar pela morte antes de ver o Cristo Senhor. 27, olha aí, um homem obediente. Verso 27, movido pelo Espírito, foi ao templo. Movidos pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais de Jesus trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, ou seja, os pais de Jesus também eram obedientes. Simeão foi ao templo, ele era obediente. Simeão era piedoso, então ele era obediente. Quem é obediente enxerga. Quem desobedece está morto. Simeão, verso 28, Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus dizendo: que delícia, agora, Senhor, podes despedir em paz este teu servo, segundo, aleluias, segundo o que, irmãos? O que está marcado aí, irmão? E tem gente que não escuta isso. Despede o teu servo segundo a tua palavra. Irmãos, Deus tinha colocado uma palavra bem no coração de Simeão. A hora que ele pegou a criança, irmãos, a hora que ele pegou o bebê, ele olhou para o bebê, ele disse: Senhor, pode me levar agora. Era um homem já idoso, irmãos. Imagina quanto tempo esse homem obedeceu a Deus, queridos. Imagina quanto tempo ele se submeteu ao Senhor. Às vezes você fala assim: se Deus fizer isso, eu vou pegar firme. Vai nada. Quem é obediente pega antes. Ah, se Deus me abençoar com X, Y, Z. Ah, se Deus não sei o que, se Deus não sei o que, aí eu vou. Vai nada. O obediente não pede nada em troca. O obediente simplesmente obedece. O obediente não pensa se está chovendo ou não. O obediente não pensa se tem Uber ou não. O obediente, meu irmão, ele não tem problema se tem frio ou não tem frio, se tem carro ou não tem carro. Mas tem gente que só consegue obedecer com carro. Só consegue obedecer quando a casa está farta de comida. Só consegue obedecer quando tudo vai como ele quer. Ah, Deus, se o Senhor me abrir X porta, aí eu pego firme. Ah, meu Deus do céu. Não são obedientes tais pessoas. Esse homem já é uma pessoa idosa, velho. Ele ora assim: Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos,
Ah, meu Deus do céu, olha que profeta, irmãos. Ai, meu Jesus, dá vontade de pregar até amanhã aqui, viu? Jesus, meu irmão, é o Messias de Israel? Não. É o Messias dos judeus? Não. Jesus é o Messias de todos os povos. Ah, que delícia, que maravilha. É o adorado das nações. Se der tempo, eu vou chegar com vocês, Daniel. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas surpreendentes em Daniel. Como é tremendo, Jesus, o Messias das nações. As nações nem sabiam, gente. Os teólogos costumam dizer assim: se Jesus viesse um pouquinho antes, meu irmão, se Jesus viesse assim, vamos pensar em 200 anos antes, sabe o que iria acontecer? Jesus só ia ficar em Israel. Os teólogos falam assim, que Jesus veio na hora certa. Quando Jesus veio, gente, o Império Romano tinham feito estradas para todos os lados. O Império Medo-Persa tinha feito pontes para tudo que é lado. O Império Grego, irmão, fez uma linguagem simples. Quando Jesus veio, tinha uma linguagem simples de se falar, tinha pontes que ligavam uma nação na outra, e tinha estradas que levavam um povo para outros povos. Cristo é o Messias das nações. Irmãos, está muito mais fácil para nós obedecermos hoje, meu irmão. Oh, meu irmão, se coloca na brecha, meu amado. Deus está chamando você, mas você fica arrumando empecilho. Você fica arrumando por isso, por aquilo. Ah, o irmão tal, a irmã tal. Ah, o som X, o som... Meu irmão, para de bobagem. Nesse tempo, quando o evangelho é coisa rara... Nós estamos em um tempo, gente, que evangelho é raríssimo. O que tem são pregações, o que tem são oráculos, o que tem são insinuações, mas não se tem pregação bíblica, meu irmão. Não se tem mais. São tão poucos, tão poucos. Porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, aleluia, luz para a revelação aos gentios. Gente, olha nós aqui, irmãos, olha você e eu aqui, meu irmão. Sabe quem são os gentios? Todos os que não são israelitas. Nós, é salvação para todos. Antes, gente, era salvação só para Israel. Mas depois que Cristo veio, é salvação para todos, e nós menosprezamos isso. Se era difícil, meu irmão, se é difícil para nós hoje, imagina na época de Simeão, meu irmão, quando não tinha pregação, menos que hoje em dia, quando não tinha escritura. Hoje, meu irmão, olha só, na sua mão tem a Bíblia só. Na sua mão tem a Bíblia e você não lê, você não ouve, e se você não gosta de ler, pode ouvir. Você lê, então ouça. Não há desculpa hoje em dia para você ler a Bíblia, meu irmão, porque ela fala dessa salvação. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Que pena que o nosso irmão Lucas não escreveu tudo, mas o que ele escreveu já está bom demais para nós. Olha para mim aqui, então eu encerro. Os obedientes enxergam. João Batista enxergou porque era obediente. Simeão viu, depois de velhinho, não sei quantos anos, eu sei que o menino é menino ainda, para João revelou com 30, para o Simeão com 0 anos, mas o Simeão já tem mais de 70, já tem mais de 7 dezenas de anos, mas que ele viu porque Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel, irmão. Ele falou que você vai ver alguma coisa, você vai ver, mas não saia da obediência. Ele falou que algo vai acontecer na sua vida, falou? Ele falou para você? Então fica firme na obediência. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.